coração que eu gostaria de compartilhar com você. E talvez você já tenha ouvido sobre isso recentemente. Mas durante essa semana, quando eu estava meditando naquilo que estava no meu coração para trazer aqui hoje, o Senhor fez um rebuliço em tudo aquilo que eu estava fazendo e me mudou tudo e me levou para esse lugar. E por isso eu tenho plena certeza e plena convicção de que o Senhor, Ele quer trabalhar algumas coisas em nossa vida aqui hoje, através desse assunto que nós vamos falar aqui, amém? E eu quero dizer para você que Jesus está nesse lugar. Quem crê que Jesus está aqui? Tem pouca gente que crê. Quem crê que Jesus está nesse lugar? Diga amém. Jesus está aqui, aleluia. Mas o diabo também está. Oh, irmão. Ele está aqui só para atrapalhar. Ele está aqui para fazer você entrar no Instagram na hora da mensagem. Ele está aqui para fazer você mexer no celular. Está aqui para encher tua bexiga de água, para você ficar levantando toda hora para ir no banheiro. Então a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Então, por favor, não deixe que Satanás te roube desse ambiente, amém? Não deixe Satanás roubar aquilo que o Senhor quer plantar dentro do teu coração. Ele nos diz que a sua palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Então tudo que Satanás quer fazer é apagar essa lâmpada, para que você caminhe no escuro. Então não deixe que Satanás te roube desse ambiente, amém? Amém? Combinado? Então chacoalha de novo a pessoa que está do seu lado e fala assim: não deixe o Satanás te roubar. Não dá lugar para o diabo, tá? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios no capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Nós vamos fazer uma leitura um pouco grande. Eu gostaria que você acompanhasse comigo com muita atenção. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Repete isso comigo: antes da criação do mundo. Para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir, repete essa palavra comigo, convergir. Convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Espera aí que eu tirei aqui isso aqui. Versículo 12. A fim de nós, que os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o quê? Para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Repete de novo essa palavra: selados. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o quê? Para o louvor da sua glória. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Sabe, eu gosto muito de Efésios, eu gosto bastante, eu já li várias vezes essa carta de Efésios.
E eu gosto muito de Efésios, principalmente capítulo 1 e capítulo 2. E quando nós olhamos para Efésios aqui, nós encontramos alguns ensinamentos muito profundos. Mas antes de entrar nesses ensinamentos, antes de entrar naquilo que Paulo nos ensina, eu gostaria que você pensasse alguma coisa comigo aqui agora. Quem é você? Você já parou para pensar quem é você? Sabe, toda geração, todo mundo vive em busca de identidade. Uma das maiores crises que existe do ser humano é uma crise de identidade, de ele não saber quem ele é. E talvez uma das palavras, das pregações mais pregadas dentro das igrejas, talvez aqui dentro, seja falando sobre identidade, falando de quem nós somos, de que nós somos filhos e de onde nós viemos, e enfim, não é verdade? Quantas e quantas palavras você já não ouviu sobre identidade? Mas todas as vezes que nós deparamos com problemas, com pessoas que vêm até nós com algumas crises, na maioria das vezes nós encontramos uma crise de identidade. A pessoa não sabe quem é. Existe um problema de identidade. A pessoa não sabe o que ela é, quem ela é, para que ela foi criada. Então quem é você? Para que você existe? Você já parou para pensar, para que eu sirvo? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você serve para quê? Não é umas perguntas que travam um pouco, você fica pensando, falando, mas eu sirvo para quê mesmo? Não é? Para que eu sirvo? Para que eu fui criado? Quem que eu sou? Qual a minha identidade? Qual o meu propósito? Qual é o propósito de eu estar aqui? Qual que é o objetivo de Deus ter criado o ser humano, de ter criado o homem, de ter criado a mulher, de ter criado a humanidade, colocado esse povo no mundo? E qual que é o objetivo? Para quê? Qual que é o meu chamado? E esse é o título dessa mensagem. O maior chamado. Mas Paulo, antes de explicar o que nós devemos fazer, ele anuncia quem nós somos em Cristo. Paulo, ele revela a nossa identidade em Cristo. Efésios 1, ele abre uma janela da eternidade. E Paulo, através dessa carta de Efésios, através desse capítulo 1, ele enxerga a nossa origem antes da fundação do mundo. E ali Paulo, ele repete a mesma frase 3 vezes, que eu pedi para vocês repetirem comigo. Quem lembra a frase? Para o louvor da sua glória. Ele repete 3 vezes, em 10 versículos que nós lemos, em 3 desses versículos, versículos 6, 12 e 14, ele repete a mesma frase, para o louvor da sua glória. E eu aprendi uma coisa, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, eu aprendi uma coisa, que quando a Bíblia ela repete várias vezes a mesma coisa, ela enfatiza um assunto, é porque aquilo requer atenção. É ou não é? Ela não ia repetir 3 vezes, Paulo não ia falar 3 vezes a mesma coisa em um texto tão curto. Então existe uma importância muito grande nisso que Paulo fala, que nós somos para o louvor da sua glória, que nós fomos criados, predestinados, selados para o louvor da glória de Deus, amém? Está dando para acompanhar? Então quando Paulo diz que nós fomos predestinados para o louvor da glória da sua graça, ele está dizendo o seguinte, que nós somos obras vivas, criadas para refletir a graça de Deus no mundo. Ele está falando assim, olha, vocês foram criados para o louvor da minha glória, para o louvor da glória de Deus. E isso significa que nós somos obras das mãos do Senhor, obras vivas, criadas para refletir a graça de Deus por onde a gente passar, diante do mundo. Mas refletir como? Assim como a lua reflete o sol. Quem aqui não faltou às aulas na escola? É aula de astrologia, né? De ciências. Sei lá, eu faltei. Aprendi depois.
Mas o que nós aprendemos, o que nós sabemos é que a lua ela não tem luz própria. É ou não é? A lua não tem luz própria. Ela é uma rocha, um negócio que fica lá no céu, ela não tem luz própria. E a luz que nós vemos dela aqui na terra, aquilo que ela reflete para nós, que muitas vezes clareia a nossa noite, a luz que nós vemos em meio à escuridão do espaço é o reflexo da luz do sol batendo nela. É ou não é verdade? Então aquilo que Deus nos chamou para fazer, o nosso maior chamado, o nosso propósito e quem nós somos, está relacionado com refletir quem Deus é para as pessoas. É refletir a luz de Deus, assim como um espelho. Um espelho tem forma? Hã? Não. Qual que é a imagem de um espelho? O espelho não tem imagem. Ele é aquilo que você coloca na frente dele, ele só reflete. Deus nos chamou para ser esse reflexo. Faz sentido para você? Ou está difícil de acompanhar? Não, né? Então Deus, Ele te chamou para refletir a glória e a graça dele no mundo. É ser obra viva que reflete a graça de Deus ao mundo. E isso significa então que nós não nascemos por acaso. Que nós não fomos criados por Deus por acaso. Eu não sei se você sabe ou já ouviu sobre isso, mas nós não acreditamos que o Big Bang formou um girino na água que saiu e ele virou um lagartinho, depois ele virou um macaco e ele evoluiu e ele virou nós. Não. Jesus, ele criou o ser humano com um propósito específico. Então você nasceu com um propósito. E esse propósito, ele é muito maior do que um propósito que nós sonhamos, que nós idealizamos, do que um propósito terreno. Esse é um propósito eterno. É um propósito que nasceu lá na eternidade. É um propósito eterno de Deus para nós. E hoje eu quero mergulhar um pouco nessas profundezas. Eu quero mergulhar um pouco com você nesse texto. E não apenas para a gente entender isso, mas para que a gente consiga viver esse chamado de existir para a glória de Deus. Não é só entender, não é só compreender, mas é viver esse chamado, que é o maior chamado do ser humano. Amém? Amém? Vamos começar a palavra então. Efésios no capítulo 1, no versículo 4. Nós já lemos, tá? Mas eu gostaria de passear com você em alguns versículos que nós já lemos. Efésios no capítulo 1, no versículo 4, ele diz que Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Deus escolheu o ser humano, Ele escolheu você, Ele nos escolheu. E quando Ele fala disso, Deus nos escolheu, Ele não está falando de uma pessoa específica, Ele está falando de toda a humanidade. Ele está falando do ser humano. Então Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Você entende o que isso quer dizer? Antes da fundação do mundo? Isso significa que antes de existir o Gênesis 1. Não é? Lá não é a criação do mundo? Lá não é a fundação do mundo? Antes do Gênesis 1, antes de Deus se levantar no meio do escuro, do espaço e falar assim, haja luz. Antes disso, Ele já predestinou e Ele nos escolheu. Então você tem noção de que a escolha de Deus para nós, para a humanidade, ela não começou quando Ele fez um boneco de barro na areia e Ele soprou o fôlego de vida? Ele começou muito antes. Ele começou muito antes. Antes da fundação do mundo, antes do haja luz, antes de existir matéria, antes do mundo ser formado. Deus, Ele idealizou o ser humano e Ele já criou o ser humano ali na sua mente, na sua ideia, com um propósito definido. Deus já tinha um propósito para nós antes mesmo de nós sermos criados. Antes mesmo da humanidade ser criada, da humanidade ser formada. Então eu não acredito naquilo que o mundo ensina, ou nós estamos inseridos no mundo, então muitas vezes nós somos contagiados por essa cultura. E nós buscamos encontrar o nosso propósito, entender a nossa identidade, encontrar a nossa identidade em coisas que nós vivemos aqui na terra, não é?
E quantos não buscam ali encontrar o seu propósito ou a sua identidade nas suas habilidades, naquilo que é bom para fazer? Quantos não buscam encontrar o propósito na sua carreira? Não é? E o cara estuda a vida inteira. E ele faz um plano de carreira para ele se tornar um excelente profissional, um excelente empresário. E ele quer crescer e ele busca o seu propósito. Afinal de contas, o mundo, ele diz que se você não for bem sucedido na área que você atua, então você não tem propósito nenhum. Você é um fracassado, não é verdade? Não é isso que o mundo ensina? Parece que não tem espaço se você não for uma pessoa o mais bem sucedido da área que você é. E eu não estou falando que você não deve buscar crescer profissionalmente, ou como pessoa, ou estudar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que o seu propósito verdadeiro você não encontra nesse lugar. Então Deus não te chamou para ser um empresário. Isso aí é secundário. Talvez você seja um dos mais bem-sucedidos. Talvez você seja um dos artistas mais bem-sucedidos. Mas o teu propósito não está no sucesso da tua carreira. Você não nasceu para ser só a pessoa mais rica do mundo. Existe um propósito muito maior e ele é eterno. Muitos buscam esse propósito através dos seus sonhos. E quantos de nós temos sonhos? E a Bíblia fala que nós teríamos sonhos. Mas os nossos propósitos, o propósito eterno de Deus, aquilo que nós realmente nascemos para fazer, não está relacionado aos nossos sonhos. A Bíblia diz que o propósito é algo que Deus determinou bem antes do tempo. Antes da criação do tempo. Antes do haja luz. Então o propósito que Deus determinou para a sua vida, para a minha vida, para toda a humanidade, foi bem antes de você sonhar. O propósito que Deus estabeleceu para nós, ele veio antes do seu plano de carreira. Foi antes de você nascer. Foi antes de você ser gerado ali pelo seu pai e pela sua mãe. Foi antes. Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Então aqui está um ponto que eu considero importante. Nada na sua história surpreende Deus. Nada daquilo que você faz surpreende Deus. Nenhum dos seus acertos é capaz de surpreender a Deus. Nem os seus erros. E sabe quando você peca, quando você erra, quando você desvia do caminho, isso aí também não surpreende Deus, porque Ele já sabia que isso ia acontecer. Porque Ele já traçou um propósito para você, amém? Você pode dizer amém? Eu vou falando com vocês para você não dormir, tá? Então nada na sua história surpreende Deus. Porque Ele já criou você, Ele formou você e existe um propósito e Ele te criou em amor. A Bíblia diz que nós fomos criados nele em amor. E é interessante quando nós vemos falar sobre o amor de Deus e Deus fazendo as coisas em amor. É interessante que muitas vezes nós associamos o amor de Deus ao nosso amor, ao amor que nós sentimos. Que muitas vezes, na maioria delas, é um amor egoísta. Então eu amo porque eu sinto necessidade de algo, é ou não é? Então eu amo alguém porque eu sinto necessidade de amar. Só que a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é perfeito. Diz que Ele em perfeito amor nos criou. E sabe o que é um amor perfeito? O amor de Deus, o amor perfeito, é um amor que não é egoísta. Deus, Ele não criou o ser humano em amor baseado nas suas carências. Porque Ele não tem carência. Então Ele não criou o ser humano pensando assim, nossa, eu estou tão sozinho, né? Eu estou tão sozinho, eu vou criar alguém para eu amar. Porque é isso que a gente faz. O cara está solteiro e ele está tão sozinho, e ele se sente só, e ele busca alguém para ele amar. Mas na verdade, é para suprir uma carência dele. É ou não é? O amor de Deus é diferente.
Ele não nos criou por carência. Ele nos criou por causa de um propósito. Então você foi escolhido. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você foi escolhido para refletir a glória dele. Então a questão aqui não é apenas que Deus tem um plano para você. Então eu não gosto muito dessa expressão, Deus tem um plano para você. Não é bem isso. A questão aqui não é apenas um plano para você, mas é que Deus, Ele decidiu pegar você e te incluir no plano dele. É pegar você que estava fora da linha do tempo de Deus, criar o ser humano com um propósito estabelecido, com um chamado maior e falar assim, olha, eu vou pegar essa humanidade, que eu não preciso dela, mas eu vou decidir incluí-la ela no meu plano, no meu propósito, para que eles reflitam a minha glória por onde quer que eles vão. E isso muda tudo quando nós entendemos. Por quê? Por que muda? Porque eu não vivo correndo atrás de identidade. Quando eu entendo o meu lugar em Deus e por que eu fui chamado e quem eu sou nele, e quando esse propósito foi estabelecido, eu paro de correr atrás de saber quem eu sou. Eu paro de correr atrás de propósito e eu passo a manifestar a identidade que eu já recebi de Deus. Então hoje o que Ele quer de nós é que você pare de correr atrás de tentar entender quem você é e que você manifeste a identidade que você já recebeu. Ele já te incluiu, já te escolheu, já te abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo e te predestinou para que você viva para o louvor da glória de Deus. É isso que nós acabamos de ler. Você pode glorificar o Senhor por isso? Essa é a nossa identidade nele. Esse é quem nós somos. E é muito interessante quando nós falamos sobre identidade, porque uma das coisas que o inimigo mais empenha força é para tentar destruir a nossa identidade, ou para fazer a gente questionar pelo menos quem nós somos. Eu acho que Satanás ele coloca mais força, mais energia em destruir a tua identidade, fazer você repensar quem você é, do que para fazer você pecar. Sabia? Porque quem peca, encontra perdão. Aquele que peca, nós lemos aqui, eles recebem o perdão de todas as suas transgressões. Ele se arrepende, encontra misericórdia no Senhor, ele encontra perdão ali, mas aquele que não sabe quem é, anda perdido. Satanás, ele não precisa fazer você pecar, ele só precisa fazer você andar perdido, sem saber quem é, sem saber para onde vai, sem saber qual o seu propósito aqui na terra. E aí muitas vezes a gente cai nesse lugar achando que, eu só estou aqui fazendo peso no mundo. Só estou pesando a terra. Estou aqui para servir de alimento para os vermes quando eu morrer. Não. Existe um propósito muito maior para você. E é muito louco quando nós falamos sobre identidade, porque na maioria das vezes, Satanás ele age para colocar em xeque a nossa identidade e quem nós somos. E ele age através de uma necessidade momentânea para fazer a gente negociar. É ou não é verdade? Você pode ver que todas as vezes que você pecou, não foi por algo, nossa, acho que não existe pecado justificável, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas não foi por algo que alguém ouviria e falasse, mano, mas também, né? Não. Todas as vezes que você pecou, foi para se safar de uma questãozinha bem momentânea. Não foi? De uma necessidade bem momentânea. Todas as vezes que você mentiu, foi para só se safar de um probleminha que era rapidinho de resolver, era um probleminha momentâneo. Todas as vezes que você enganou, foi para isso. Às vezes que você passou uma notinha falsa, você não ficou rico por causa disso. Às vezes que as pessoas, elas têm uma necessidade momentânea, um negócio que é, olhando de longe, parece que é tão pequeno, no momento você sente aquela necessidade tão grande e você se rende. E aí você se rende ao sexo, você se rende à pornografia, você se rende porque aquilo ali é uma necessidade que você tem naquele momento. Faz sentido o que eu estou dizendo? Você pode ver que na maioria das vezes isso aconteceu. Isso não é só com você, ou comigo, ou com a gente desse tempo. Isso aconteceu a vida inteira.
Porque Satanás ele fez uma vez e ele viu que dava certo. E o bicho é liso. E ele age da mesma forma. Lembra de Eva? Quem lembra de Eva? Eva, aquela mulher lá do jardim, que era a mulher do Adão. Lembra? A primeira. E aí a Bíblia diz que Eva estava caminhando pelo jardim e ela viu uma serpente. Ela viu a serpente, não, a serpente chamou ela, né, para trocar ideia. E ela, enfim, todo mundo conhece a história, eu não vou contextualizar tanto, mas a história diz, a Bíblia diz que ela chegou naquela serpente, a serpente falou assim, olha, sabe essa árvore aqui, ó, por que você não come? Aí ela falou assim, não, porque Deus falou que eu não posso comer, porque quando eu comer do fruto dessa árvore, eu vou morrer. Aí a serpente falou assim, não, mano, você não morre não. Vai morrer. Isso aqui quando você come, você fica igual a Deus. Eu vi um videozinho hoje, à tarde, que o diabinho chegava no cara, falava assim, aqui ó, come desse fruto aqui ó. Se comer, você fica igual a Deus. Aí o cara cata o fruto na mão e fala assim, nossa, esse fruto aqui faz eu ficar igual a Deus, diabo. Fala, faz. Fala, então por que você não come? Teria resolvido todo o problema, né? Nem teria escrito o resto da Bíblia, velho. Teria só um capítulo na Bíblia. Acabava o assunto, o diabo seria derrotado. Aí o diabinho olhou e falou assim, aí você me quebra. Mas voltando aqui, ela pega aquele fruto, eu acho que é uma uva, tá? Tem gente que acha que é uma maçã, eu só acho que se fosse um coco, seria bem mais difícil isso acontecer. Então também, né? Brincadeira, gente, vamos voltar. Eu vou viajando aqui, ó. Vamos voltar. Então a questão aqui é que Satanás, a serpente chega na Eva e fala assim, olha Eva, se você comer esse fruto aqui, você vai ser igual a Deus. Deus não quer que você come, porque senão se você comer, você vai ficar igual a Ele. Ela vê aquilo como algo legal e cai e come, e a gente já conhece o restante da história. Mas a grande questão é que alguns capítulos, ou melhor, alguns versículos antes, nós vemos Deus descendo na terra e falando assim, olha, vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eva já era a imagem do Senhor. Eva já era a imagem de Deus. Ela não precisava comer um fruto. Ela só não sabia quem ela era. E o grande problema de eu não conhecer a minha identidade, de deixar Satanás colocar dúvida e me vender por uma necessidade momentânea, é que eu passo a negociar, assim como Eva negociou a pureza, negociou o seu lugar dentro do jardim, desobedeceu a Deus. Todo o restante da história nós já conhecemos. Está lá em Gênesis 3, se quiser ler depois. Aí tem uma outra história de um outro cara que eu acho muito interessante também. Esaú, quem lembra de Esaú? Só uma pessoa lembra e outra que o bicho vai a cabeça. Quem lembra de Esaú, diga amém. Então para quem não lembra de Esaú, Esaú era irmão de Jacó. Ficou do mesmo tamanho, né? Esaú e Jacó, eles eram gêmeos, nasceram ali juntos. Porém, Esaú, ele era o primogênito, porque ele saiu primeiro. E por ser o primogênito, ele tinha direito a algumas bênçãos, ele tinha algumas regalias do primeiro filho. Então ele tinha um direito maior na herança, ele tinha um direito à bênção da primogenitura, ele tinha o direito de governar a família quando o pai morresse, enfim. Ele tinha a bênção e o direito de primogenitura ali. Aí a Bíblia relata lá em Gênesis 25, que Esaú, ele estava numa caçada, ele era um cara caçador, o Jacó era um cara doméstico. E ele chegou daquela caçada, e Jacó estava fazendo uma sopa.
Tem gente que olha para mim e ri. Era uma sopa, gente, uma sopa de lentilha. E talvez Esaú chegou ali cansado. Eu acho que estava frio, porque ninguém ia comer sopa no sol quente. Eu imagino que estava frio. E aí ele chegou no seu irmão com fome e falou assim: olha, Jacó, me dá um pouco dessa sopa aí. Sabe o que Jacó falou? Eu dou, mano. Opa, eu dou a sopa, mas em troca do teu direito de primogenitura. A gente olha uma história dessa e fala: mas não é possível. Não é verdade? Quantas vezes você já não leu essa história e falou assim: cara, não é possível. Meu, se ele tivesse trocado o direito de primogenitura por um carro zero, sei lá, por um negócio da hora, mano, por um prato de sopa, que nem a janta, que nem sustenta. Se fosse uma sopona ali, ó, mandioca com a costela, um negócio, não, era lentilha, cara. Respeito quem gosta, mas pelo amor, não vale uma primogenitura. A questão é que muitas vezes nós olhamos de longe essa história e falamos assim: nossa, mano, é um absurdo. Mas a gente também vende o nosso direito por causa de coisas tão pequenas, de coisas tão banais nessa vida. A gente vende a nossa identidade, a nossa santidade, o nosso lugar em Deus por causa de coisas tão fúteis. Por causa de um pecadinho tão besta. A gente mancha a nossa roupa. A gente se suja por causa de um prato de sopa. Então a necessidade momentânea de Esaú fez com que ele negociasse aquilo que não era negociável. Ele só tinha fome naquele momento. O posicionamento dele deveria ser o quê? Cara, eu fico com fome o resto do dia. Eu vou lá, eu peço para minha mãe fazer comida, mas você acha que eu vou vender minha primogenitura, aquilo que não tem valor, aquilo que dinheiro nenhum compra, por causa de um prato de sopa? Aí quando nós vamos lá para Mateus, no capítulo 4, nós encontramos um outro homem. Um outro homem que recebeu a mesma proposta. É muito doido, eu falei para você aqui que Satanás é liso, ele vê que um negócio funciona, ele começa a usar aquele mesmo, e ele derruba crente pela boca, com comida. Tem um trem que derruba crente fácil, é a tal da comida. A questão é que aqui ele encontrou alguém que era bem diferente dos outros. Ele encontrou alguém que sabia o que estava fazendo. Sabia quem era. Ele encontrou Jesus. Lá no capítulo 4 de Mateus, nós vemos que Jesus ele foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então ele levou lá, o propósito dele era ir para lá para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que Jesus ele estava em um jejum de 40 dias. 40 dias sem comer. Já ficou? Não, né? Levanta cedo, sai correndo, não toma café da manhã. Quando é meio-dia, está parecendo um dragão, velho. Tanta fome. Imagina 40 dias. 40 dias sem comer nada. Ele estava no deserto. Qual que era a maior necessidade de Jesus? Qual que era a maior necessidade de Jesus? Era comida. E onde foi que Satanás tentou ele? Você não é filho de Deus? Você tem poder, cara. Nossa, filho de Deus é top. Filho de Deus, você é louco. Se eu fosse filho de Deus, filho de Deus tem poder. Transforma essas pedras em pão. Come, você vai ficar com fome. Foi a mesma proposta. Saciar uma necessidade momentânea de Jesus. A grande questão é que aqui, diferente de Eva e diferente de Esaú, Satanás ele bateu de frente com um muro sólido. Ele bateu de frente com alguém que sabia quem era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus e ele não precisava provar nada para ninguém que ele era o Filho de Deus. Ele não precisava provar para o diabo que ele era o Filho de Deus. Ele sabia quem ele era e naquele momento ele simplesmente resistiu a Satanás e ele não caiu, ele não se vendeu, ele não negociou. Ele tinha sua identidade firmada e conhecia muito bem o propósito do porquê ele estava ali. Por que ele tinha vindo na terra, ele sabia o porquê que ele estava ali. Ele não negociou.
Então não negocie. Se tem um conselho que eu posso dar para você aqui hoje haja o que houver. Independente das suas necessidades, independente da circunstância, da situação, não se venda e nem negocie aquilo que Deus colocou dentro de você. Não venda e nem negocie o lugar que Deus te deu. Você foi chamado para o louvor da glória de Deus, e esse é o maior chamado que você pode viver nessa terra. É para refletir a glória e a graça de Deus nessa terra, nesse tempo. Amém? Tem um versículo que eu gostaria que projetasse aqui para mim, 2 Coríntios 11, versículo 3, que diz assim, coloca para mim, para a gente ler junto. 2 Coríntios 11, versículo 3, que diz assim: o que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Então isso não é um problema da igreja ou da humanidade de hoje, é um problema desde lá de trás. Paulo ele já queria evitar isso lá de trás. Ele falou assim: olha, o que eu quero evitar é que, assim como a Eva ela foi enganada pela serpente, vocês também sejam, e vocês se afastem da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. É que vocês se afastem desse lugar que vocês têm nele. Por quê? Porque Satanás ele vai fazer isso. Porque a serpente ela vai fazer isso. Engraçado que ela entendeu qual é o propósito dela. O propósito dela é nos afastar do nosso propósito. Amém? E é legal que quando a gente fala sobre glória de Deus, nós estamos falando aqui desde o começo sobre ser para a glória de Deus, ser criado para a glória de Deus. Mas o que é glória? Vira a pessoa que está ao seu lado e fala para ela: o que é glória? O que é a glória de Deus? A glória de Deus, ela é, nesse contexto aqui, ela é muito mais que a majestade de Deus, que o brilho, que a luz. A glória de Deus ela é muito mais do que uma manifestação do Espírito Santo em um culto. E a glória de Deus nesse contexto aqui é mais do que um aleijado andando. A glória de Deus nesse contexto aqui é muito mais. Não é só dizer que eu preciso refletir a majestade de Deus ou a luz de Deus. A glória de Deus nesse contexto aqui é a expressão visível de tudo que Deus é. Quando Paulo fala assim: olha, vocês foram criados para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, ele está falando assim que a glória é a expressão visível de tudo que ele é o caráter de Deus se tornando perceptível. Então todas as vezes que Deus ele cria, ele revelou a sua glória na criação, ele se tornou perceptível. Faz sentido? Então na criação, Deus ele revelou a sua glória. Quando ele salvou lá na cruz, quando ele decidiu amar o mundo inteiro de tal maneira e entregou seu filho para nos livrar das transgressões do pecado e nos livrar do inferno enfim, ele revelou a sua glória. Quando Deus ele nos corrige, ele também está revelando a sua glória. Porque ele se torna perceptível. Quando Deus ama, ele também está revelando a sua glória. E é por isso que nós existimos. É por isso que nós existimos. Para tornar Deus visível. Sabe qual que é o teu maior chamado? Sabe qual é? Tornar Deus visível ao mundo. Vira para a pessoa que está perto de você e fala assim: o teu maior chamado é tornar Deus visível ao mundo. Ser e viver para o louvor da glória de Deus é fazer com que o mundo conheça Deus através de nós. Ser e viver para Deus, manifestar, viver para o louvor da glória de Deus é fazer com que o mundo conheça Deus através de nós. Sabe por quê? Dá uma olhada para o lado assim. Você está vendo Deus aqui? Não está aqui não? Está vendo? Não. Nós sabemos que Ele está.
mas ninguém está vendo Deus. E se dentro da igreja você não consegue ver Deus, imagina lá no teu trabalho, será que as pessoas vão ver? Vão, através de você. Você é responsável por fazer Deus ser visível para as pessoas. Isso é viver para o louvor da glória de Deus. Esse é o nosso maior chamado. Refletir a glória de Deus. Então o mundo, ele conhece o amor. Quando? Quando você entrega um papelzinho escrito Jesus te ama? Não, quando você ama. Então o mundo, ele vai conhecer o amor de Deus quando você amar as pessoas. É dessa forma que que as pessoas vão conhecer o amor de Deus. Eles não vão conhecer o amor de Deus por causa de uma pregação bem feita, por causa de um culto que eles vão. Não, eles vão conhecer o amor de Deus quando você amá-los. Sabe quando que o mundo vai conhecer a graça de Deus? Não é quando você chegar diante dele com um monte de termo teológico e falar assim, deixa eu te explicar aqui, o que é graça, e explicar para ele. Não. Ele vai conhecer a graça de Deus quando você perdoar. Aí ele vai saber que Deus também perdoa. Porque quando ele olhar para você e falar assim, olha, mas por que você perdoou? Você não precisava fazer isso. Ele fala assim, cara, Deus também não precisava. Mas Ele me amou de tal maneira, Ele deu o seu Filho, Ele me perdoou de todas as minhas transgressões, Ele me predestinou, me escolheu antes da fundação do mundo, para que eu vivesse para o louvor da sua glória aqui na terra. Então tudo que eu faço é refletir a glória do meu Deus. Amém? Então o mundo, ele vai perceber Deus. Deus vai ser perceptível através da tua vida. Então o mundo vai perceber a santidade de Deus quando você passar a se afastar do pecado. Quando você viver a santidade. Afinal de contas, se os teus comportamentos, se a tua fala, se aquilo que você faz, aquilo que você vive, não faz diferença com as coisas que são feitas no mundo e com as pessoas ao seu redor, então, afinal de contas, onde está a santidade de Deus? Não é dizer que Ele é santo que convence as pessoas. Paulo, ele disse para a igreja o seguinte, eu não vim a vocês com palavras persuasivas, mas com o quê? Com a manifestação do poder de Deus. Então não é palavras persuasivas que convencem as pessoas, não é uma pregação bem feita, não são palavras bonitas, não é versículo bíblico, mas é a minha vida refletindo a glória de Deus. Isso sim atrai as pessoas, é dessa forma que eu faço Deus ser perceptível. Então o mundo, ele vai enxergar Cristo quando eu sirvo. O mundo, ele enxerga Cristo quando eu vivo dessa forma. Você é uma janela através da qual Deus toca. Você é uma janela aberta do céu para que Deus, ele toque a terra. Então nós não precisamos de ter Deus materializado nos lugares para que as pessoas, elas encontrem o Senhor. Precisa apenas de pessoas bem posicionadas no seu propósito, na sua identidade, que sabe quem é. Amém? Você sabe quem é? Se você não sabe, hoje você está sabendo. Você é filho de Deus, salvo nele, predestinado para ser o reflexo da glória de Deus nessa terra. Amém? Então quando alguém perguntar para você, você já sabe. Esse é o teu propósito. Sabe, esses dias a gente escreveu uma canção. Acho que logo, talvez. Sabe, vocês. Mas a canção, ela fala sobre, o título dela é Religião de Deus. E ela fala exatamente sobre isso. Sobre eu ser Deus aqui nessa terra. A imagem dele aqui, a representação dele. Cristão significa pequenos cristos. É representar Deus aqui. É amar da forma que Ele ama. É dar ouvidos a todos aqueles que clamam e ser a voz daqueles que não têm voz para clamar. É acolher as pessoas. E quando nós olhamos, muitas vezes, não generalizando, mas
Quando a gente olha para a maioria das igrejas, das organizações cristãs, evangélicas, né, no Brasil e no mundo, nós encontramos algumas coisas que nos entristecem, porque nós vemos templos tão bonitos, estruturas tão bem feitas, nós encontramos coisas tão profissionais, só que os seus olhos estão tão para dentro, quando na verdade a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, é olhar para fora. Deus não te chamou para ser crente aqui dentro. Aqui dentro é bem fácil. Deus não te chamou para ser luz, onde está cheio de lanterna acesa, mas para brilhar no meio de uma noite escura. Então seja essa luz, amém? Versículo 7. Versículo 7, ele diz assim: nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Então nele nós temos a redenção. A redenção, imagina, você estava morto e nas suas ofensas, nos seus pecados, mas ele com seu infinito amor, ele trouxe a redenção para você, te tirou desse lugar de pecado, de erro, de engano, e te colocou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Perdoou todas as suas transgressões por meio de Cristo. Então tudo que Satanás quis fazer com o pecado era atrapalhar o plano original de Deus, destruir o plano original de Deus. A questão é que ele não conseguiu. Satanás, ele não conseguiu destruir o plano original de Deus. Ele apenas, no máximo, foi distorcer a imagem desse espelho. Ele distorceu o reflexo, obscureceu o reflexo. Sabe quando você olha, sabe aqueles espelhos que você olha, está tudo torto assim? Satanás, ele fez isso para que quando você refletisse, não fosse o reflexo exato de Deus. Mas lá em Colossenses 1, versículo 20, diz que Cristo veio para reconciliar todas as coisas. Ele veio para reconciliar todas as coisas, colocar todas as coisas no lugar. Ele veio para restaurar o reflexo dele nessa terra. Ele veio para nos tirar do lugar de onde nós estávamos e colocar de volta ao propósito original. Então a cruz, ela não é o lugar apenas onde Deus, ele perdoa pecados. A cruz não é o lugar apenas onde Deus ele te tirou do pecado, do engano, te perdoou. Não, ela fez isso também, mas não é só para isso. A cruz é o lugar onde ele restaura o teu propósito. O momento onde ele perdoa as suas transgressões, o teu pecado, é onde ele te realinha com o propósito original. Então a salvação não é para tirar o homem do inferno, mas para devolver o homem ao propósito original. A gente se preocupa muito com o inferno. A gente vive a nossa vida inteira com medo do inferno, não é verdade? Como se o inferno fosse o maior dos nossos problemas. A grande questão é que a gente vive a vida inteira com medo do inferno, com medo de cair lá, e sem entender o lugar onde nós precisamos estar, sem entender o nosso real propósito. Então a salvação não é Deus tirando você do inferno, é trazendo você de volta para o propósito original. Então deixe Deus te realinhar nessa noite, te realinhar a esse propósito, para que você faça, viva e seja exatamente quem Ele te escolheu para ser, quem Ele te predestinou para ser, bem antes da fundação do mundo. Então o pecado, ele pode ter apagado o brilho, mas através de Jesus e o perdão de todas as transgressões, Jesus, ele restaurou o espelho e fez você refletir novamente. Então o evangelho não é só o perdão, é a restauração da identidade, é a restauração de quem você é. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você, fala assim para ela: a salvação é a restauração de quem eu sou. O evangelho é essa restauração. Então quando nós pregamos o evangelho, não é apenas para tirar as pessoas do inferno. Porque o mundo parou até de ter medo do inferno, do tanto que a gente falou dele, não é verdade? A galera faz piada com isso. Mas é para devolver a identidade. Porque nós vivemos em uma geração que não sabe quem é, que não tem propósito. Uma
geração vazia, que busca propósito em tantas coisas e não encontra nada. Então nós fomos salvos. Fomos perdoados? Sim. Fomos livres do diabo e do inferno? Sim. Mas nós fomos salvos para refletir o amor de Deus, para refletir a santidade de Deus, para revelar a bondade de Deus e principalmente para manifestar o caráter de Cristo. A salvação, ela não termina com você. A salvação não é o ponto final. Ai, estou salvo, já era, é de boa. Não. Ela começa em você. E ela flui através de você. Porque através de você, bem alinhado no lugar onde Deus te chamou para estar, você vai levar a salvação, o evangelho, as boas novas para as outras pessoas. Sabe o que significa evangelho? Evangelho não significa um conjunto de regras para seguir e se viver bem aqui na terra. O evangelho significa boa notícia. Então quando você prega o evangelho, você não vem pregar um conjunto de regras para que as pessoas elas sigam o Deus que você segue ou a religião que você segue e acha correta. Você vem pregar uma boa notícia de que Deus também tem um lugar para todos e Ele tem perdão para todas as transgressões e Ele tem um lugar especial para todo mundo dentro do seu propósito original. Faz sentido para você? Faz sentido, amém? Às vezes eu acho que vocês ficam quietos. Aí eu não sei se vocês não estão entendendo. Ou se estão refletindo demais. Mas a cruz, ela remove aquilo que nos separava de Deus. E ser separado da glória de Deus não significa ser separado de Deus. Ser separado de Deus é outra coisa, eu não quero entrar nesse contexto, mas no contexto que nós estamos entendendo aqui de Efésios 1, ser separado da glória de Deus significa que o pecado somente distorceu a imagem de Cristo em mim. E eu estou separado da glória dele porque eu não consigo refletir esse reflexo, entende? Está claro? Então quando você está separado da glória de Deus, é porque você, não porque você está longe de Deus, mas porque você não está conseguindo refleti-lo, entende? É um reflexo obscurecido, é um espelho quebrado. É onde não tem o reflexo da luz de Deus, da imagem, do caráter de Deus. Porque lá em Romanos 3, versículo 23, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não é que foram destituídos do céu. Não é que foram destituídos da eternidade, mas destituídos da glória de Deus, porque o pecado ofusca aquilo que nós temos que refletir de Deus, entende? A questão aqui é que a cruz, ela reconecta a vida, ela me reconecta a essa vida que glorifica o Senhor. Então a redenção que Paulo está dizendo aqui no versículo 7, ela não me devolve simplesmente ao ponto de partida, mas ela me devolve a um real propósito. Propósito esse que me conduz a um destino que é eterno. Que não é algo passageiro. Que não é algo para se viver apenas aqui. Ele me conduz a um destino eterno. Ao maior chamado. Que não vai mudar. Independente se você se tornar uma pessoa de sucesso na terra, um atleta de sucesso, um músico de sucesso, um cantor, um ator, um empresário, um médico, independente de qualquer coisa, o teu maior chamado no mundo, revelar a glória de Deus, foi para isso que você nasceu, e é isso que Jesus quer que você viva. Ser parecido com Cristo. Então ser cristão, ou melhor, o cristão, ele não é alguém que vai para o céu. Ele não é alguém que vive a sua vida aqui interessado no céu, ir para o céu. Mas é alguém que aqui na terra revela quem é Deus. Então que o teu objetivo de vida não seja viver a tua vida aqui, correndo do pecado,
só para poder um dia morar com Cristo, mas é viver a tua vida aqui refletindo a glória dele, mostrando para todo mundo quem é que reina no céu, quem é que reina na eternidade, e que ele reflete através de você, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? E para a gente terminar no versículo 13 e 14, Paulo nos diz assim: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então Paulo nos diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E sabe quando se é colocado um selo sobre algo, não é um selo decorativo, não é para você ficar um pouco mais bonito, não é para ter um enfeite a mais em você. O selo que ele coloca em nós garante a autenticidade, garante a originalidade de tudo aquilo que está dentro de nós. Você compra alguma coisa no mercado que está com a embalagem violada? Não compra, por quê? Mas está limpinho, pô, no mercado. No máximo alguém pôs a mão lá e tirou uns amendoim do pacote. 2, 3 amendoim a mais, não vai. Por que a gente não compra? Porque está violada a embalagem. Porque eu não sei se a essência daquilo que tem lá dentro é a original. Não sei o que tem lá. Não dá para confiar. E quando Paulo diz, quando a Bíblia nos diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo, ele está falando assim: olha, o rei, sabe, naquela época o rei, ele quando enviava uma carta ou algo para um outro lugar, ele selava com o seu anel, e ninguém podia romper aquele lacre, a não ser a pessoa que estava destinada àquele envelope. Ele selava com o seu anel ali, e aquele selo garantia que aquilo era inviolável, que aquilo estava fechado, e que o conteúdo que estava ali estava guardado. E aquilo mostrava também de quem que era a propriedade. Quando Deus ele sela você, na verdade ele já selou, aquilo que nós lemos aqui já aconteceu. Você está selado pelo Espírito Santo de Deus, então esse selo garante que você pertence a Ele. Você é filho de Deus, você pertence ao Senhor. Esse selo garante isso. É um senso de propriedade, eu pertenço a Deus. E é um selo de autenticidade. Por quê? Porque você carrega a presença de Deus, você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você, e esse selo garante que esse Espírito ele não esteja corrompido dentro de você. Esse selo garante que você não coloque dentro de você coisas que pode alterar a essência de quem você é e de quem Deus te chamou para ser. Esse selo é a capacidade, porque Deus não vai te chamar para fazer algo antes de te capacitar para viver esse algo. Então sei, mesmo que você não saiba, Ele já nos capacitou. Lembrei até de uma música agora. Você é o espelho. Mas tem um grande fundo de verdade. Eu já reflito a glória dele. Fui chamado para isso. Esse é o maior chamado. Viver para o louvor da glória de Deus. Então deixe que esse espírito que você carrega, deixe que essa escolha de Deus, essa identidade que você carrega, que você já carrega dentro de você, sabe, não é uma questão de ser ou não ser, você já é. Essa é uma identidade firmada. Deus já te chamou, já te escolheu, você já é. Entende? Você só não sabia. Então deixe que essa identidade, deixe que o Espírito Santo de Deus, ele mude o teu caráter. Para que você se torne uma pessoa com o caráter mais parecido de Cristo possível. Para que você demonstre em todos os lugares que você for, para que você demonstre o caráter de Deus. Deixa que esse Espírito que existe dentro de você amoleça o teu coração. E te faça sentir amor e compaixão pelas pessoas ao seu redor. Deixe que esse Espírito
Mexa na forma de você ver as coisas, e com os seus olhos você passa a enxergar com os olhos de Cristo, da mesma forma que Cristo enxerga. Deixa que esse Espírito trabalhe em você, para que as tuas palavras, ao invés de destruir, elas edifiquem. Elas sejam capazes de construir pontes e não muros. Elas sejam capazes de levantar o ânimo das pessoas. Sabe, não dá para... Eu acho que a gente está num tempo que não dá para engolir, ou não dá para entender ainda o tanto de crente com a boca suja. Normalizou muita coisa. Mas se as minhas palavras não edificam, eu não estou refletindo Cristo. Faz o seguinte: todas as vezes que você falar alguma coisa, fala, Jesus falaria. Todas as vezes que você fizer alguma coisa, você fala, Jesus faria. Todas as vezes que você sentar para assistir alguma coisa, você pensa, fala, Jesus, será que sentaria do meu lado para assistir comigo? Todas as vezes que você estiver em uma roda de amigos conversando, pensa bem, Jesus estaria ali com você, trocando ideia junto, naquele mesmo assunto. Começa por aí. Amém? Começa por aí. Deixe que o seu comportamento revele Jesus. Até que o Espírito Santo de Deus te transforme em um refletor da glória divina. Até que você passe a refletir o Senhor por onde quer que você for. Gostaria que você se colocasse de pé.